Alô, alô. Ó, não tenha vergonha, minha filha. Alô, alô. É.
bom. Joia. Minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor talvez já seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador de outros lados, ânsia eterna. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Mestre Senhor Jesus, nessas vibrações nós queremos elevar os nossos pensamentos, te agradecendo a bênção do dia, os recursos inúmeros, Senhor, movimentados em favor de cada um de nós. E que neste momento de prece, de estudo, nós possamos contar com a tua ajuda, com a ajuda dos teus mensageiros, dos responsáveis por essa tarefa em teu nome. Que possamos iluminar o nosso íntimo, a nossa mente, o nosso entendimento. Ó celeste benfeitor, permita-te pedir por todos aqueles que sabemos enfermos, necessitados de arrimo e de consolo, que todos recebam, Senhor, de acordo com a tua vontade, e que todos os nossos irmãos, que estão também à distância em prece, possam também sentir e perceber os teus recursos, que todos nós, Jesus, possamos unir num só pensamento, na boa vontade sincera de aprender o teu Evangelho Redentor. Celeste amigo, humildemente nós te pedimos a permissão para iniciar o estudo da noite de hoje, em teu santo e divino nome. Sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Margar, você pede só para acompanhar. Tem alguém pela primeira vez que eu não conheço, que eu não tenha cumprimentado? Lindaura. Tem lugares aqui ainda, Lu. Não tem lugares. Gente, se quiser que ligue o ventilador, vocês podem ficar à vontade, tá? Precisa? Precisar, vocês podem ligar, tá? Essa é a primeira vez? Segunda? Como é que você chama mesmo? Clara. Bom, tem carinha de Clara mesmo. Nós vamos dar sequência à eficiência e eficácia da prece. Nós estudamos semana passada, porque o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo estão exatamente juntos no mesmo assunto. E nós vimos na semana anterior do Livro dos Espíritos a bondade de Jesus ensinando para nós no Evangelho segundo o Espiritismo que nós deveríamos iniciar o dia, que a nossa primeira ação do dia, abrir o olho, talvez até antes de abrir, né? Eu sou um perigo, né? Porque se eu não abrir, torno sair, né? Então tem que fazer a prece de olho aberto mesmo, porque se fechar o olho de manhã para fazer a prece de novo, você sabe o que acontece, né? Relógio vai gritar até e a gente não vai ver nada. Então vocês têm que ver se pode fazer de olho aberto ou se pode ser de olho fechado. Mas tem que o quê? Orar.
Nossa, Filomena, mas tem, o plano espiritual não exige nada de nós. Não, Jesus não exige realmente. Mas ele está me mostrando o quê? O melhor. Olha, o melhor para você iniciar o seu dia é num caminho de luz. E quando eu elevo o meu pensamento e eu agradeço, e eu peço, eu envolvo as pessoas que estarão comigo, o que acontece? Nós já estamos movimentando recursos em nosso favor e em favor do grupo. Do grupo do trabalho, do grupo do lar, de onde que nós vamos estar. Porque é o quê? Nosso caminho que nós estaremos fazendo, nosso cartão de visita com a espiritualidade. No momento da prece, gente, nós não acreditamos nisso. Mas se nós começarmos a observar, no momento da nossa prece, quanto luminoso nós ficamos, pode começar a reparar. André Luiz, nos livros, deu vários recados a respeito disso. Olha, lá no Mensageiros, que nós já trabalhamos na prece de Ismália, ele observando todo mundo, ele falou da cor do aniceto, ele falou da cor das donas que ficavam junto com Ismália, quem já leu o livro. Estão lembrados? E qual que era a cor dele? Vocês lembram qual que era a luz que estava em volta dele? Levemente, né? Praticamente nenhuma, não foi? No momento da prece no nosso lar que ele acompanhou, no momento do Obreiros da Vida Eterna, que o grupo todo é chamado a fazer uma prece para oferecer recursos para um trabalhador espiritual materializar. E aí dividiu os grupos. Os grupos foram divididos da seguinte forma. Ó, você vai fazer a gramínea, você vai ser o riacho, você vai ser as árvores, você vai ser as flores. E aí começou a prece. Estão lembrados disso? Começou todo mundo, né? Uniu todo mundo no mesmo pensamento. E aí, quando abriram os olhos, o que o instrutor falou? Olha, naquele momento da prece, todos movimentaram o recurso. Então, no momento da prece, se eu penso numa flor, o que aparece aqui? Uma flor. Quais serão as características dessa flor? Tais quais eu tenho sintonia, tais quais eu tenha condições de mandar. Tá, gente? Porque se eu não tenho hábito, se eu não tenho vivência de observar uma flor, nenhuma flor, eu não a montarei. Concorda comigo? E aí, então, o que o instrutor falou? Desse jeito, meus amigos, o compromisso de vocês não foi fielmente cumprido. Já imaginou, gente? Ou seja, estava faltando tufo de grama, a flor estava sem expressão, estava sem graça, na verdade. E nós vamos receber aqui alguém de mais alto. Então, nós vamos fazer a prece de novo. Olha só. Nós faremos a prece novamente para que nós possamos oferecer campo. Eu vou trabalhar nessa prece. Que nós possamos oferecer campo para esse administrador do alto aparecer aqui. Aí fizeram a prece de novo. Oh, que alegria! E o André Luiz ficou encantado com a obra-prima dele. Encantado. Tá? Mas que no primeiro momento não foi feito corretamente. Por quê? Porque nós não temos hábito realmente de dar força a essa prece. Dar comando, dar ordem. Nós pedimos, nós colocamos o nosso desejo, mas também com medo de ser atendido. Fala a verdade. Muitas vezes com medo de ser atendido, porque tem preço, tem responsabilidade. Se eu sou atendido naquilo que eu pedi, as consequências, o preço virá. E eu terei que também dar sequência. Vocês estão acompanhando? Então, por isso que nós somos tão acanhados, até para pedir. Nós somos acanhados. Pedi, e tudo que pedides em oração, obtereis. Em oração. Eu estou o quê, então? Fazendo. Olha, esse trabalhador
que eles oraram, movimentando o recurso para ele aparecer, materializar, eles estavam dentro de uma casa. Olha, lembra da reunião passada? Eles estavam dentro de uma casa transitória, como se fosse um centro espírita. E lá dentro daquela sala, eles iriam receber a visita de um trabalhador espiritual de mais alto, que iria falar com eles a respeito de alguns processos que precisavam ser definidos. E eles iriam vir aqui na Terra para auxiliar no desencarne de alguns irmãos. Então não era uma pessoa qualquer. E mesmo estando dentro de uma casa protegida, ainda precisou fazer como se fosse um oratório, né, gente? Claro que não é isso, né? Vocês estão entendendo? É como se fosse assim, né? Vai o trabalhador que está me ajudando aqui vai materializar. Ele não vai assustar não, porque não vai não. Aí, ele vai aparecer aqui para todo mundo. Ah, mas para ele aparecer aqui para todo mundo, vocês vão ter que me dar o quê? Ectoplasma. Vocês vão contribuir. Vão todo mundo orar para ele aparecer? Vocês têm coragem? Nem ele quer. Nem ele quer. Não tem necessidade. Né? As reuniões de materialização, somente com o objetivo de tratamento. E nem isso mais a espiritualidade faz. Porque não precisa. Nós já passamos dessa fase. Mas, olha, por que lá no plano espiritual precisou? Por que fizeram todo esse arranjo para ele aparecer? Por quê, gente? Isso. Ele, uma sintonia muito mais elevada, que mais? Ele não podia respirar. O André Luiz não respirou lá fora a matéria grosseira e se fez visto no livro Libertação. Ele não desce para as regiões, nas casas de socorro, Aniceto, Clarencio e muitos outros nas casas de socorro e são vistos. Por que ele não deu uma respirada e alimentou das energias do lugar e se fez visto? Por quê? Hã? Ótimo. Escutaram que ela colocou? Para dar às pessoas também a oportunidade de exercitar e aprender. O que mais? Só ela que arrisca? Quem não arrisca? Arrisca aí, Rosinha. Você está aqui não, no meu... Por que será? Hã? Pode arriscar. Ótimo, para nós valorizarmos a presença, né? Então, ó, não é qualquer um que chega, não. O que mais, gente? O André Luiz, que me desculpe, mas eu vou falar, né? Dele eu posso falar. O André Luiz fazer uma respirada numa região inferior e se fazer visto é uma coisa. Um trabalhador, igual um Asclépios, dar uma respirada numa região dessa é outra coisa. Nós não podemos esquecer que eles estavam na casa transitória e que o fogo depurador estava comendo em volta. Então, o ar estava o quê? Muito pior. Vocês entenderam? É um ar que está o quê? Intragável. Ah, mas e se ele fizer a prece? Só um minutinho. E se ele fizer a prece, o trabalhador? Ele está em prece. Tanto que ele está em prece que ele alimenta de onde? De cima. De mais alto. Quanto mais prece ele faz, mais alto ele alimenta. Vocês estão entendendo o que é a nossa mente? O nosso esforço sincero de oração e de fazer? Tudo que pedires em oração, será atendido. Qualidade. Tá claro isso? Por que foi que Mateus registrou a oração do Pai Nosso? Devido à nossa necessidade para aprendermos a orar. Nós não sabemos orar. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos chegar já já, tem lá modelos de prece. Eu custei entender isso, gente. Eu vou ser sincero com vocês, eu entendi isso poucos dias praticamente.
modelos de prece. Às vezes você vai falar com a pessoa para fazer prece, ela te pede, anota para mim. Olha, nós estudamos semana passada. Irmã Zenóbia começa a ler o Salmo com tanto vigor, com tanto coração, que ela movimentou o recurso, a casa subiu, e depois foi viajando horizontalmente. A viagem da casa, movimentada pelo recurso da prece, durou 3 horas e 35 minutos. 3 horas! O recurso que foi captado pelos motores eletromagnéticos e que fizeram com que a casa movimentasse, auxiliou para que essa casa movimentasse. 3 horas e 35 minutos. Depois de 3 horas e 35 minutos, ela desceu, a casa desceu. Imagina o elevador descendo, gente, só que é uma casa. A casa desceu numa região em que estava o ar mais leve. E já estava lá a postos vários e vários trabalhadores. Equipes de serviço para auxiliar, já esperando. Né? Olha só que bacana. Falando no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7 do capítulo 6, Ah. eu acho bacana demais quando ele fala assim: sou o grande médico das almas e vim trazer-vos um remédio que vos satisfaz. Exatamente, nós já inclusive já estudamos esse capítulo, vinde a mim, chamando. Porque eu só vou a Jesus se eu me sinto o quê? Fraco. Se eu acho que eu sou forte, que eu já sei tudo, o que acontece? Eu vou distanciando, né? Ô, gente, oi? O tombo é maior depois. Ô, gente, olha aqui. Primeiro sinal nosso de dificuldade maior no lado espiritual. Não queria falar a palavra obsessão, mas eu já vi que alguém falou aí, né? Nós vamos distanciando da prece. Vocês já perceberam como é que é fácil distanciar da prece? É muito fácil, sabe por quê? Nós vamos colocando muitos afazeres. Aí você já levanta, já está dobrando a cama rapidinho, já tá, né? O dia tá assim, né? O dia tá assim, não tá? Aqui. E 1 minuto para mim? 1 minuto para mim. Como é que fica? E 1 minuto, que muitas vezes nem vai ser 1 minuto, às vezes até menos, em que eu vou o quê? Revigorar. Nós trabalhamos semana passada na importância dessa prece ao voltar para o corpo. Eu cheguei a trabalhar. Então, vamos trabalhar? Eu estou fora do corpo físico e muitas vezes, nós, né, que eu estou falando, nós estamos fora do corpo físico, em trabalhos, em tarefas, auxiliando a resolver ou sendo alvo de tratamento, do que for. No sono, durante o sono. Ou mesmo comendo uma graminha do lado de lá, né? Um picolézinho de argila, né? Sujando o pezinho no barro, voltando com a unhazinha assim, cheia de barrinho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou não? Ou está muito figurado? Hã? Se estiver muito figurado, eu vou falar mais claro. Hein, gente? Se não entender, gente, por favor, fala. O que você quer dizer com tá com o pezinho lá no barro? Hein? O que quer dizer com isso? Hã? Tô nadando lá na lama, achando que eu tô cheia de ouro. Né? Comendo das bolotas do porco, né? E achando que eu tô com caviar na mão. Entenderam? Aí eu volto pro corpo. Olha a confusão que eu estava. Eu volto pro corpo. Então eu tô lá na confusão, seja do que for. Vocês podem passar na cabeça o que quiser. Então eu volto pro corpo. Qual é o campo que eu estou trazendo para esse corpo? Que eu estava lá. Concordam comigo? Então essa energia, ela é viva. Ela é viva, de bactéria. O corpo perispiritual pode adoecer? Pode adoecer, o cérebro pode até amolecer.
Essas bactérias, elas podem ser transmitidas ao corpo físico. Então, a prece, nesse momento, é um bactericida. Tá, gente? É um bactericida. É claro, mas se eu estava lá na lama, então essa estufa, ela não é tão forte. Sim, mas não faz ela não perceber. O resultado vai aparecer, mais dia menos dia. Porém, eu vou me esforçando nessa prece. Ô Jesus, eu não queria ser assim. Me ajuda a melhorar. Que isso que eu acabei de lembrar, meu Deus, eu não acredito que eu estou assim ainda. Eu vou o quê? Eu vou me organizando, eu vou reorganizando essas energias. Vocês estão acompanhando? É o meu remédio maior. Porque nós todos estamos em luta. Não tem como falar que nós não estamos em luta. Fala, Daiane. Como é que a gente sabe isso? Tipo, pesadelo e sonho? Ah, Tá sabendo que eu tava com o pé na lama? pois é. Como é que eu vou saber que eu estava com o pé na lama? Se você sabia que na maioria das vezes, nós só lembramos que eu estava, por exemplo, com o pé na lama, como eu já estou querendo sair dela. Olha que interessante. Vocês sabiam disso? Enquanto eu estou na lama, feliz, eu vou lembrar para quê? Aí um dia, você acorda lembrando de uma coisa tão ruim, que você fala assim, não acredito que eu fiz isso, que eu ainda estou fazendo isso. É o primeiro sinal para quê? Opa, eu não quero mais isso. Não é hora de chorar, e sim de falar assim, opa, eu posso mudar. Que bom que eu lembrei, que bom que essa lembrança está viva. A prece me fortalecerá para eu dar o passo à frente. Acompanhou? Fala, Simone. Mas se durante o dia, muito agitado, quando desdobrar, provavelmente vou continuar recebendo sintonia. Sim, mas o que você chama de agitado? Porque tem alguém aqui que tem dia calmo? Entendeu? Porque nós estamos fazendo uma covardia conosco. Nós marcamos 2, 3 compromissos no mesmo dia, mesmo sabendo que a gente não vai dar conta. Mesmo sabendo que você tem tum. Não é assim? Olha, vamos observar o trabalho da espiritualidade. Lá no livro Entre a Terra e o Céu, o André Luiz, estão lembrados da prece da Evelina? Quando pegaram a prece que o André Luiz viu, o Clarencio falou, é uma prece, é uma emergência. O André Luiz queria descer imediatamente. Clarencio desceu com eles? Não. E o que eles estão chamando de emergência? Você está acompanhando? Aí foi programar. O André Luiz, louco de curiosidade para vir resolver o caso depressa, não aceitou. Então, esse agito é uma coisa. Essa correria e tal é uma coisa. Agora, eu estar conivente com erros é outra coisa. Você acompanhou? Porque aqui dentro existem muitas e muitas situações que nós nem conhecemos, fisicamente falando. E que muitas vezes saem algumas coisas fora do corpo. Se eu já despertei para querer resolver, eu vou lembrar. Se eu não despertei, não faz diferença lembrar. É onde nós temos que agir com calma, com cautela, para não desanimar. E outra coisa, independente de todo o agito, de todas as preocupações do dia, Uhum. a gente vai deitar, que a gente entra em prece, que a gente faz uma... Entre em prece, faz exercício respiratório, né? Jesus, que eu me desligue agora de tudo que eu não possa, que eu não preciso levar para o plano espiritual. Você não tem que levar certas coisas para resolver lá no plano espiritual. Tem muitas e muitas coisas do nosso dia são para ser resolvidas no dia. Você não vai atrás de um cliente para falar, você tem que resolver esse assunto aqui comigo. Vai. É melhor não ir, não. Né? Você não vai atrás de certos problemas que são naturais de quê? Do dia. Você está entendendo? Então, faz a prece. Eu quero, olha, eu não pude ter um estudo hoje durante o dia, não deu tempo de ler uma página, não deu tempo de eu me harmonizar. Me ajude a harmonizar agora. Faz o exercício respiratório, com calma, tranquilo. Imagina, tudo iluminado, vamos limpar. Agora eu irei. Me leva, Senhor, para o estudo. Né? A parte que você relatou que pareceu assim meio contraditória, né? Tava lá com o pezinho no bar, tal,
vai fazer a oração civil de bactericida. A pessoa que tem o hábito, né, de fazer a prece, né, o louvar, de agradecer e tal, não estaria numa situação dessa, não concorda? Não. Porque você se harmonizou para deitar. Uhum. Você se harmonizou. Você Uhum. solicitou para você participar do estudo, do Uhum. tratamento, do trabalho. Olha o que é o espírito. Olha o que é o espírito. O nosso irmão Neves, lá do livro Sexo e Destino, é campeão em tarefas socorristas. Era campeão em tarefas socorristas. Então, ou seja, ele ia lá nas regiões inferiores, buscava quem precisasse buscar, socorria quem precisasse socorrer. Um dia ele veio à Terra para fazer a visita à filha dele, chamada Beatriz, e encontrou dentro do quarto da filha dele, Beatriz, o genro, com a enfermeira, que era amante. Que sabe o que ele fez com o genro? Ele deu um soco no genro, que o genro cambaleou. Ele era desencarnado. Ele cambaleou, tarefeiro. Quando ele deu o soco que ele cambaleou, sabe o que a espiritualidade fez? A irmã Damiana só entrou, calmamente, não falou nada com ele. E ele se recompôs imediatamente, porque se ele não se recompõe imediatamente pelo recurso que ele sentiu nela, né, ao entrar, ele iria começar a cair a sintonia dele. Envergonhadíssimo. Mas até instantes atrás ele estava super harmonizado. Cheio de prece. Cheio do recurso da prece. Esse aqui é o espírito, gente. No livro mesmo, se não me engano, No Mundo Maior, em que o André Luiz, acho que é No Mundo Maior, o André Luiz fica tão extasiado diante do que ele está vendo, que ele fala com o instrutor assim: esses irmãos aqui não caem mais? São anjos esclarecidos? Não, senhor. São todos espíritos que estão na luta evolutiva. Vocês entenderam? Aqui, no livro Missionários da Luz, a equipe espiritual está lá, esperando para o companheiro, acho que é Fernando o nome dele, vir para o grupo, fazer parte do grupo. Do grupo que ele fazia parte à noite, durante o sono. E aí, o companheiro não chegou. A equipe espiritual manda alguém para ir lá ver. Quando chega lá, encontra o nosso irmão numa situação deplorável, no campo inferior, envolvido com umas companheiras, uma confusão. Aí, quando as companhias viram o enfermeiro que veio ajudar, entrar, sabe o que falou com ele? Você não vem, não chega perto não, porque ele chamou a gente o dia inteiro. Ele não conseguiu ir, mas a culpa não é nossa não. Era um trabalhador, um irmão em luta. Em luta. Então o negócio é o seguinte: peraí, como é que eu estou? Eu estou harmonizando? Eu estou harmonizado? O que eu tenho que vencer? Nós temos que olhar para dentro de nós toda hora. Nós não podemos cansar disso. Nós não podemos cansar de reconhecer como estamos. O que estamos fazendo para nos melhorar. Porque não adianta falar que é difícil, gente. Fácil é só deitar e chorar. E tem hora que nem chorar é fácil. Estão lembradas de volta? Olhai, vigiai e orai. Jesus ainda completa, que ainda tem em Marcos ainda completou. Olhai primeiro. Olhai, vigiai e por último, que é orai. Tá claro? Sim. É interessante observar também que uma oração tem muita qualidade, a gente fica até assim, depois que termina, Alimentado. está bem disposta, os problemas ficam assim mais camuflados, a gente parece que norteia. O problema diminui. O problema diminui de intensidade porque você ficou mais forte. A gente fica mais Não é verdade? Você ficou mais forte. E o otimismo é a chave de orar bem. Tá, gente? O pessimista não ora bem. Tá claro isso?
Ah, mas que otimismo é esse no mundo de tanta dificuldade? O mundo não tem dificuldade nenhuma. Quem carrega as dificuldades somos nós. Nós é que somos pecinhas, não é verdade? Mas para tudo tem jeito. Para tudo tem jeito. Ah, mas para a morte não tem. Ah, eu não te mostro que tem. Desencarna para você ver se não tem jeito. Tem jeito sim. Tá? Ele chegou em casa e falou, ah, você não morreu? Não, eu ok, você tá doido? Tô aqui, ué. Fala, Alessandra. Naquela passagem do leproso, Aham. isso para me ajudar. Quando ele fala, o leproso, à beira do caminho, chega Jesus e fala, se quiseres, poderá curar. Aham. Senhor, se quiseres. Aham. Né? E Jesus vai e responde no mesmo entonação. Sim, eu quero. Quero ser limpo. Esse leproso, isso é uma forma de prece, de oração. Aham. Ele estava à beira do caminho, mas ele já tinha algum recurso Com certeza. para ele receber. Aham. Quando ele fala com Jesus assim, se quiseres, poderás curar-me, implica várias situações aí. Ele já havia passado na mão dos médicos da época, que eram os sacerdotes do templo. Ele já havia feito toda a purificação que o templo determinava. Tudo daquela época já estava o quê? Ele já tinha tentado. Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Senhor, você conhece o meu processo. Senhor, você é capaz de reconstruir as minhas células. Senhor, eu já tentei. Tudo que estava ao meu alcance, eu já fiz em oração, eu já harmonizei, eu reharmonizei. Só uma força maior poderá agora atuar em cima dessas células. Vocês querem ver como é que isso é tão atual? Eu assisti há pouco tempo atrás um documentário em que um pessoal na China, o rapaz recebendo um tratamento de câncer, contra o câncer no cérebro. E aí então ele, praticante da arte marcial, e o repórter, inclusive o repórter norte-americano, que não acreditam muito nas teorias chinesas, então ele pergunta, mas você, já que você é praticante, por que é que você teve que deixar o mestre fazer? Sabe o que ele respondeu? Eu também sei fazer, porém, com o mestre vai mais rápido. Vocês entenderam? Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Ele está demonstrando, é muito bacana esse vídeo, se vocês quiserem, eu tenho, para poder entender o mecanismo. O repórter fala, que inclusive era esse repórter e mais pessoas da medicina americana. Não, mas isso aqui eu não consigo entender. Se você já pratica, por que você tem que recorrer ao mestre? Eu dou conta, mas vai levar muito mais tempo. Então, com o mestre não, com o mestre vai ser muito mais rápido. É a mesma coisa de você receber um passe daquela pessoa que realmente se esforça, daquela pessoa que realmente se instrumentaliza, porque vai ter também, vai ser um canal para um trabalhador também mais especializado. O que adianta um espírito muito superior tentar atuar em mim? Ele vai conseguir? Não ofereço recurso. Vocês estão entendendo? Te respondi? Então, quando esse leproso fala isso, ele abre um leque de possibilidades. Senhor, tudo que estava ao meu alcance, eu já tentei. A minha força é pequena para vencer esses elementos da lepra. Mas você pode, Senhor. É com você essa cura. Não é maravilhoso isso? Hein, gente? Então, vamos? Olha lá. Ação da prece e transmissão do pensamento. Eu quero voltar nesse pedacinho aqui. A prece é uma invocação mediante o qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Esse mecanismo é tão claro que você ora para Antônio de Pádua. Então, se eu oro pedindo a Antônio de Pádua, o que vai acontecer? Eu estou o quê? Invocando Antônio de Pádua. Agora, por que eu vou pedir a Antônio de Pádua? Se eu sei que o administrador geral é Jesus. Ah, Filomena, mas eu gosto tanto de rezar para Nossa Senhora. Não tem problema. Isso não interfere. O que importa é o quê? A sua força. O que você movimenta.
Tá, gente? Tem um livro de Bezerra de Menezes que tem uma mãe, deixa eu ver se eu lembro o nome do livro, eu li esse livro há muitos anos. Uma mãe sentada na cabeceira da filha, a filha teve um neném numa situação muito complicada, e a filha muito católica, essa mãe também muito católica, e pedindo imensamente, e o Bezerra de Menezes vem auxiliar essa família. O próprio Bezerra foi invocado para poder auxiliar. Gente, é muito amparo da espiritualidade. Existem trabalhadores em todo lado. Se eu peço, Jesus, permita que os teus mensageiros, essa prece é recebida, a equipe espiritual se articula e imediatamente. Olha, as obras estão assim, de casos claros, para nós estudarmos e vermos como que isso aqui é maravilhoso. Tem um livro que é muito bacana, nós até já estudamos, que é aquele que fala do Carnaval, Fronteiras da Loucura, que a moça vai fazer uma visita e ficou tarde e ela descuidou, foi fazer uma visita, aplicar um passe, ficou tarde, descuidou e Carnaval, uma época era muito conturbado, tá indo. Quando companheira, ela foi abordada por um companheiro, ela numa situação muito complicada, e ela fez a prece firmemente pedindo ajuda. E estava passando uma rádio patrulha, vocês estão lembrados desse caso? E a rádio patrulha se dirigiu imediatamente para o local. E prendeu o companheiro, levou e tal. Aí o motorista vira para o outro soldado e fala assim, o soldado vira para o motorista da viatura e fala assim, o que deu você que você desviou daquele... Eu não sei, eu sei que eu tinha uma voz me chamando firme, é aqui. E eu segui a voz. A prece de quem? Dela. Que foi invigilante, tá, gente? Porque a fé não dispensa a prudência, não. Aí eu tenho fé, eu saio por aí, né? Carro, a via de 60, eu estou a 180, né? E assim por diante. É madrugada e eu estou na rua por aí. Não. A prudência tem que andar conosco também. Tá? Não é porque ela foi fazer a visita que ela também não tinha que ter os seus cuidados. Mas a espiritualidade conseguiu agir. Conseguiu agir. Então, olha só. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Nós já fazemos essa... Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. O que nós mais fazemos? Pedidos. Né? Nós podemos pedir, nós podemos agradecer, nós podemos louvar. Tá, gente? E no fundo, acaba virando pedido. Porque nós falamos, Jesus, muito obrigado. Senhor, não esquece do fulano, não. Ô, gente, e por falar em pedir, é hora de pedir mesmo. Olha, qual que é a importância do pedir? Preciso muito falar isso. Principalmente no momento em que nosso país está prestes a uma eleição presidencial. Nós precisamos orar mesmo, para que os trabalhadores espirituais recebam recursos do alto e consigam agir no coração dos nossos irmãos políticos, daqueles que estão nas administrações públicas, que eles sejam tocados para cumprir com o dever. Vocês já imaginaram, gente, a importância dessa prece envolvendo elementos que chega lá no fulano e que vai dar uma vontade nele de ser correto? E que a gente continua orando para a vontade não passar? Ei, fala a verdade. Porque é um campo que ele tem que vencer, gente. É um campo muito difícil. Vocês estão acompanhando? Nós temos que orar sim, para as equipes conseguirem. O plano espiritual está atento para fazer um trabalho em favor nosso. Mas se nós não oferecemos recursos, como que vai ser? Me explique. Ô Jesus, toque no coração desses políticos, que os trabalhadores espirituais consigam iluminar, para eles terem discernimento, eles adquirirem experiência. Ô gente, o ganho é para todo mundo. O ganho é para nós, é para eles, porque não é fácil estar lá onde que eles estão, não. Tanto que não é, que nenhum de nós queremos. Não é fácil o lugar. Administração nenhuma é fácil. Principalmente
num grupo grande, que envolve vidas, e que a gente só sabe o quê? Que nós oferecemos muito. Chicote. Não é verdade? É uma hora muito decisiva para o país. É hora realmente de esfriar a cabeça, de pensar, de auscultar com a espiritualidade. O que será que o alto quer para essa pátria? Que é a chamada pátria do Evangelho? Não é verdade? Qual que é a proposta do alto para a comunidade em que nós vivemos, para a comunidade do meu prédio, da minha rua, da minha família? Que atuação eu tenho para mim também oferecer recurso? Vocês estão acompanhando? Olha lá. Podemos orar por nós mesmos ou por outro. Por nós mesmos a gente não esquece, não esquece? Você já esqueceu de orar por vocês? Não pode esquecer mesmo não. Senhor, me dê força, me dê coragem, não me deixe desanimar. Né? Ó, que eu consiga absorver as energias do alto. Ô, gente, Jesus saía do meio da multidão e ia orar. Por que ele saía do meio da multidão? Já pararam para pensar nisso? Por que Jesus saía do meio da multidão? Mas, saía do comum. O que mais? A Noemi já lembrou de um outro ponto que eu nem ia tocar nesse assunto. Os elementos que estavam à volta dele, que ele precisava harmonizar esses elementos, né, dinamizar, porque todo mundo queria. Né? O que mais? Aqui, imagine Jesus aqui em prece. Vocês conseguem imaginar? Olha o campo. Olha o campo. Muita luz, né? Muito recurso, não é? E o que a gente ia fazer? Fala a verdade. Não ia não? Vocês não iam não? A mulher do fluxo de sangue aproximou e já foi lá com a mão. Não foi? Foi lá com a mão. E com a mão, é claro que ela não pegou só com a mão, né, gente? O campo energético dela, o sentimento, tudo estava voltado o quê? Eu quero esse recurso. Eu quero me curar. Tanto que ele falou. Imediatamente Jesus falou. Então, por que Jesus saía? Porque senão não ia nem conseguir fazer essa reorganização, que nós não deixaríamos. O campo está em movimento e tum, 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 tum. Pega. Vocês acompanharam? Não, Jesus conseguiria. Gente, é um campo em quê? Em espiral, em rotação. Não é fácil. Vocês estão acompanhando qual que é o mecanismo? Então ele retirava, fazia dinamização e se reorganizava. Mas Jesus precisa se reorganizar? Muito menos do que nós, né? Mas sim. Tá claro? Pode falar, Renata. Tem que pegar um pouco disso, né? Na passagem da transfiguração. Acho que viram um pouco dessa dinâmica de Jesus na terra. Viram a transfiguração e relataram que Jesus ficou tão alvo como nenhum outro melhor lavadeiro do mundo conseguiria fazer. E Jesus fala com eles na hora que sai lá do monte. Psst, não é para contar para ninguém. Olha só. Não precisa mostrar para ninguém a minha glória. Mas os apóstolos viram como é que se fazia. Quem estava com ele lá, vocês lembram? Pedro, Tiago e João. E Elias e Moisés, né? Que é o Batista. Tá claro, gente? No plano espiritual, eles viram Jesus conversar com Moisés e com Elias. Estudiosos dizem que foi a primeira vez que a ordem saiu daqui para lá. Vocês entenderam? Que o governador estava na terra. Então, naquele momento, Jesus estava conversando com Moisés e Elias sobre as determinações do que queria acontecer dali para frente. Olha como é que isso é maravilhoso. O governador estava na terra, né? Estava pisando aqui.
Nossa hora está voando. Vamos terminar pelo menos esse pedacinho. Podemos orar por nós mesmos ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. Trabalhamos bem essa questão do desencarnado, estão lembrados? Ô, gente, se voltar aqui 10 vezes... E eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Se estiver ficando cansativo esse assunto, eu já mudo. Tá? Porque nós já falamos desse assunto. Mas a prece alimenta a gente. Não é? Abre outras perspectivas. Oi? Exatamente. Né? Como é que é? Tá tudo aí, ó. As preces feitas a Deus escutam os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Eu não falei para vocês da aparelhagem, das equipes espirituais, dos trabalhadores? Olha aí, ó. Escutam-nas. Onde que eu estou? As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Nada sucede sem a vontade de Deus significa, vai correr processo, vai ser estudado o meu caso, os trabalhadores tomarão providências dentro de uma lógica de merecimento e de trabalho. Tá, gente? Merecimento e trabalho, que é a vontade de Deus. Vai ser procurado o que fazer. Isso é tão bacana que no livro Mensageiros tem uma companheira pedindo para o Otávio voltar na Terra. Aí pede para o Aniceto. Ô, Aniceto, eu queria tanto pedir, logo lá no incisinho do livro, eu queria tanto pedir, interceder para o caso do Otávio voltar. Ô, minha irmã, nem correu o processo da reencarnação dele ainda. Olha como que o plano espiritual é organizado. Nem correu o processo, você já está pedindo para ele voltar. Calma. Tem planejamento. Então eu faço a minha prece, eu peço, eu energizo, eu canalizo a energia, mas existem leis que deverão ser respeitadas. Tá claro, gente? Só terminar esse pedacinho. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Que mecanismo que é esse? O mecanismo da energia, do pensamento que você movimenta, das pessoas desencarnadas que nós entramos em sintonia e que vamos levar o recurso ali ou que eles nos auxiliarão a levar. Esse é que é o mecanismo. Oh, Jesus, toque naquele coração. Não deixe aquele coração ficar fechado daquele jeito. Ajude a despertar. Ilumine o discernimento. Vocês estão acompanhando? Não adianta nós falarmos do problema. Nós temos que falar da solução. E só vai ser solucionado, seja o que for, se eu permitir que o meu coração e o meu discernimento seja iluminado. Está acompanhando? Isso é muito importante para nós, tá, gente? Ciência física chama isso de trabalho. Exatamente. Toda movimentação de energia É trabalho. Tá, gente? Medida em joules, né? Tá claro, gente? Então vamos agradecer? na minha vida,
Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixo um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Mestre Senhor Jesus, nós te agradecemos as bênçãos desta noite. Que saibamos, Senhor, manter tudo o que recebemos em teu nome. Que saibamos multiplicar tudo isso, Senhor, em favor do nosso progresso espiritual, do nosso crescimento e de todos que fazem parte de nossos passos, de nossa caminhada. Que o nosso coração se ilumine, Senhor, para o trabalho que aguardas de nós. Ó celeste amigo, que possamos retornar aos nossos lares, fortalecidos para acertarmos mais. Que possamos muito em breve estarmos com os passos mais firmes, Senhor, no teu caminho que é a verdade e a vida. E permita-te pedir por todos aqueles que sabemos necessitados. Permita-te pedir, Senhor, o fortalecimento para todas as equipes em serviço nessa noite, para toda a equipe de vigilância, para todas as equipes que trabalham nessa comunidade que lidamos. Que chegue do alto, ó Senhor, os recursos de fortalecimento para a paz, para a harmonia, para o trabalho e para o dever. E que todos que estão à distância em prece, que possam também fazer parte desse banquete de luz. Agradecidos a todos que contribuíram conosco nesta noite, em teu nome, é que te rogamos a permissão para interromper a tarefa, te pedindo humildemente, Senhor, entre em nossas vidas, em nossos corações, hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Gente, os nossos passistas, por favor. Os passistas primeiro, que aí abre caminho. Muito obrigada, gente. Vem aqui.